Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que só era lícito comer aos sacerdotes, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam os Shabates e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar há um maior do que o templo. Eu estou lendo aqui Evangelho de Mateus, no capítulo 12, onde vamos explanar aqui esse capítulo aqui, tem muitas coisas boas que Jesus fez aqui, tem muito aprendizado novo aqui. Então aqui no capítulo 12 começa dizendo: Jesus saiu caminhando com os seus discípulos, os discípulos com fome, ali agora os discípulos comem daquelas espigas de milho ali, e aqueles fariseus ali, que sempre foi a parte dos doutrinadões, né, ali da fé ali, da caça judaica ali, então eles se diziam religiosos, e agora eles, mas não pode fazer isso não, não pode comer essas espigas não, hoje é sábado, tem que obedecer o sábado. Então Jesus já corta ali: mas vocês não têm conhecimento da lei? O que Davi fez quando Davi estava com fome? O que ele fez? Ele comeu os pães da proposição, que era só o sacerdote que podia comer. Davi comeu e ainda os servos dele comeu. Então Jesus diz, né, mais abaixo, que eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, muito sacrifício, e a base, né, de tudo que Deus deixou é a misericórdia, é amor ao próximo. Então Jesus encerra aqui: porque o Filho do Homem até do dia do Shabat é Senhor. Então Jesus também, ele é o Senhor do sábado, né? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus foi com eles ali à sinagoga deles. E agora, ainda não acabou ali a perseguição, não. Acabou a perseguição. Jesus encontra um homem ali que tinha uma mão seca, uma mão mirrada. Olha, eis que estava ali um homem que tinha uma mão seca. E os sacerdotes, os fariseus, não curavam ele. Não curavam esse homem. Não podia fazer. Porque eles não eram... Primeiro que eles estavam ali com a aparência de religiosos. Estavam ali fazendo ali... um trabalho ali baseado na aparência, na soberba, e eles perguntavam para acusar Jesus: é lícito curar nos dias do sábado? E ele lhes disse: qual homem haverá entre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do sabate, não lançará a mão dela e não a levantará? Pois quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Porquanto é lícito fazer bem, sim, no dia do sabate. Então, um homem é mais importante do que uma ovelha. Jesus está mostrando aqui que um homem é mais importante do que um animal. Ou seja, ele estava ali: agora você vai curar também, mas você não pode curar também não, porque é sábado, você não pode curar no sábado não. E Jesus diz: mas se vocês tiverem uma ovelha e ela cai num buraco no sábado, vocês não vão pegar? Então, o ser humano vale mais do que uma ovelha. Então, Jesus estendeu a mão ali. Eu estou lendo aqui Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 13. Estendeu a mão, e a mão daquele homem que tinha uma mão seca foi restaurada. Então, ali agora, os fariseus, aqui no capítulo 14, começa a todo ali um concílio, uma reunião. O que a gente pode fazer para acabar com esse homem? Porque ele está fazendo o bem, né? As pessoas estão reconhecendo ele, e nós estamos em segundo plano, nós somos os doutrinadões. Então, ali começou a ter ali aquela reunião: agora a gente tem que destruir esse homem. Jesus, sabendo disso, ele retirou dali. Só que quando ele retirou, muitas multidões foram seguir Jesus. Elas seguiam Jesus ali porque viam, né,
com seus próprios olhos, né? Os sinais, os milagres, os prodígios ali que Jesus fazia até então. Então Jesus foi ali, se retirou ali, louvado seja o nome do Senhor, e logo mais à frente, você vai ver aqui, aconteceu que ele encontra uma pessoa no caminho possuído por um demônio. E esse demônio deixava essa pessoa cega e muda, ou seja, aquela cegueira e aquela coisa da pessoa ser muda não falar, era um demônio que estava causando isso, um demônio. Então, Jesus viu isso aí no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 22, e ele o curou, e de tal modo que o cego mudo falava e via. Assim que Jesus estendeu sobre ele a mão ali, acabou a cegueira, acabou toda a sua enfermidade. As pessoas viam ele vendo assim, ele estava vendo agora, e ele estava falando, e toda a multidão ficou maravilhada. Então ali novamente ali os fariseus, né, que é aqueles que estavam acompanhando Jesus ali, não porque gostavam de Jesus, não porque admiravam Jesus, não, se bem que até alguns entre eles admiravam, e alguns até aproximaram-se dele, mas a maioria era só mesmo para esperar dele alguma coisa ali, para poder ter um motivo para destruir. Então agora os discípulos, os fariseus viram e falam para todo mundo que estava ali: olha, esse Jesus, sabe, ele está fazendo isso tudo aí, esse demônio que ele expulsou desse rapaz que era cego e mudo, sabe por quem que ele expulsou? Ele expulsou esse demônio por o Beelzebu, que é príncipe dos demônios. Olha que acusação grave que os fariseus colocaram contra Jesus, que Jesus estava expulsando os demônios por um demônio do inferno chamado Beelzebu. Então no verso 25 Jesus fala assim: olha, então tá bom, olha, deixa eu explicar para vocês, todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, então o reino dele está dividido contra si mesmo. Como subsistirá seu reino? E Jesus continua dizendo: se eu estou expulsando os demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão então vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Então Jesus colocou eles ali no lugar deles. Vossos filhos é pior do que você, vai ser pior do que vocês, vão ser da geração de vocês. Então eles vão expulsar o demônio Niquém, vai ser pior. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Então não tiveram mais como falar mais nada. Jesus já cortou já na primeira, né? E Jesus segue trazendo aqui um ensinamento. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte, furtar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, então roubará a sua casa. Então, quem está contra mim, quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, eles estavam ali blasfemando do Senhor Jesus ali, né? Dizendo que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu, né? Mas se eles blasfemassem ali contra o Espírito Santo, contra o Espírito que estava na vida de Jesus, não haveria perdão por o pecado deles, principalmente pelo fato deles já serem conhecedores da lei, né? Então Jesus continua dizendo aqui sobre a árvore boa e o fruto bom. Olha, verso 33. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto má, e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Olha que ensinamento interessante. Para os dias de hoje é muito interessante, porque tem um que fala que é de Deus, tem outra que fala que é profetisa, tem outro que fala que é um missionário e tal. Mas será que nós vamos conhecer toda essa galera toda, né, que está falando que é de Deus, que é isso, que é embaixador de Cristo, que é mensageiro de Cristo, que é um anjo de Cristo, que é missionária, que é isso, que é como que nós vamos entender tudo isso?
Jesus está falando aqui, olha, que para você conhecer uma árvore, para você saber que uma árvore é boa, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o seu fruto. Se uma árvore der um fruto bom, apetitoso, gostoso, essa árvore é boa, porque o fruto veio daquela árvore. Isso vai fazer com que você identifique, com que nós venhamos a saber se a árvore é boa ou não é. Jesus está comparando o ser humano como uma árvore e as atitudes do ser humano como uma árvore. Ou seja, ele estava falando ali diretamente dos maus, dos fariseus. Ou seja, eles estavam ali simplesmente esperando de Jesus ali uma oportunidade para quê? Para poder destruir Jesus, para acabar com o ministério de Jesus. Então eles eram bons, eles eram maus, o coração deles era maus. Como que vai sair uma atitude boa de um coração que é mau? Então você vai conseguir discernir nos nossos dias quem é de Deus é aquele que tem um fruto bom, uma atitude boa, que tem um coração bom. Olha, ele continua dizendo, ó geração de víboras. Ele chamou geração de víboras. Víboras é cobras. Como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração disso fala a boca. Os fariseus falavam coisas boas para enganar as pessoas, mas tinham um coração mau. Olha o que Paulo fez com Jesus ali em Atos, antes dele converter. Cego pela religião dos fariseus ali, pela lei judaica ali, ele estava ali na ignorância pensando que estava fazendo um trabalho para Deus, mas ele estava cego pela religião. Então, as palavras deles poderiam ser boas, mas o coração estava deturpado, estava corrompido. Cuidado com isso por aí, na sua igreja, onde você vai, ou até mesmo o seu pastor, ou o reverendo da sua igreja. Tome cuidado, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, que não vai deixar você enganado, não vai me deixar enganado, amém? O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Então, do coração procede as saídas da vida, né? O homem bom do seu coração tira coisas boas, o homem mau do seu coração tira coisas más. Isso é fato, isso é verídico, é científico também, né? Porque por tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então aqui agora, no verso 38, o que os fariseus agora? Agora eles arrumaram outra coisa, né? Você vê que nós estamos caminhando aqui, começamos no começo do capítulo 12 de Mateus. Jesus começa caminhando com os discípulos, eles têm fome, come ali das espigas de milho, os fariseus já aparecem, está fazendo o que não é lícito no sábado. Aí Jesus vai e fala, não, Davi e seus homens também fizeram isso. Então depois Jesus vai e chega ali na sinagoga deles ali e cura, né? O homem que estava ali com a mão seca, a mão estragada ali. E eles, não pode fazer isso não, você não pode curar no dia de sábado. No sábado ninguém pode trabalhar. Então Jesus entra e corta eles de novo. Não, mas a ovelha vale mais do que, o ser humano vale mais do que a ovelha, que é o animal. Vocês... cair na ovelha no buraco, vocês não vão pegar no dia de sábado? Então, Jesus cortou eles ali. Então, e Jesus vai agora, chega no endemoniado, que fazia o demônio, fazia a pessoa ficar cega e muda, e Jesus cura ali, né? E eles falam que Jesus está expulsando o demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, isso aqui foi uma perseguição. Os fariseus aqui, eles estão representando Satanás, né? Satanás, ele não desiste de primeira, né? Ele tentou lá nas espigas de milho, não pode fazer isso não. Foi lá, falou, não, você não pode curar esse que está com a mão seca, não. Esse demônio que você está expulsando é por Beelzebul, gente, ele está expulsando por Beelzebul. Então, eles tentando difamar o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia do Senhor ali. Então agora, o que eles inventam agora? Não... Então responderam alguns dos escribas, né, que também os escribas eram pessoas responsáveis, né, por ser os escrivões ali, né, mas muitos estavam deturpados ali também, coligados ali com o farisaísmo ali. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus dizendo, mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Olha bem o que eles querem agora, nós queremos ver um sinal de ti. E Jesus novamente adverte. Mas eles respondeu e disse,
Uma geração má e adúltera. Uma geração má e adúltera procura um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, ele ficou 3 dias e 3 noites ali, fora, né, aqui a Bíblia fala no coração da terra. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, 3 dias e 3 noites. Então Jesus comparou, né, essa parte aqui com o que aconteceu ali com Jonas. Jesus sempre fazia comparações, né, com passagens do Antigo Testamento, como aquela passagem que Jesus fala sobre assim como aconteceu nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, casavam, plantavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Então, Jesus comparou, usava sempre o Velho Testamento para comparar coisas que, profecias que ainda vão se cumprir, Então, Jesus falou de Elias, Jesus falou do profeta Eliseu, Jesus falou de Noé, Jesus falou de Ló, Jesus falou de Abraão, e agora Jesus fala de Jonas. E eles não poderiam escapar dessa, porque eles tinham conhecimento de Jonas, eles tinham conhecimento da lei. Então, os homens de Nínive, continua dizendo, os homens de Nínive, que é a cidade onde Jonas pregou, né? Jonas foi lá e pregou para os homens de Nínive. Olha, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Veja bem que Jesus está falando que ele é maior do que o profeta Jonas, e eles não estavam dando crédito para Jesus. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior que Salomão. Jesus também foi lá no Velho Testamento agora para falar sobre a figura de Salomão, um homem que foi o maior, como não dizer, o mais sábio desta terra, né? Um dos mais ricos também, ou o mais rico. E a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão ali, veio até Salomão, né? Mas Jesus está falando aqui que é maior do que Salomão, né? Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Elias, Eliseu, Jonas, Noé, todos, porque Jesus é ali com o seu sangue, né? Através do sangue precioso do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, o homem é salvo dos seus pecados. Veja bem, ainda falando aqui, acabando agora para encerrar aqui esse capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus agora dá um exemplo de uma pessoa que aceita Cristo, aceita a fé, a vida dela muda, ela sai daquela catástrofe, né? Aqueles demônios saem da vida da pessoa, os demônios saem, as coisas começam a fluir, a pessoa começa a melhorar, mas de repente ela dá uma brecha ali e começa a voltar, né, a seus velhos pecados. Então os demônios voltam com mais força agora, eles voltam, os demônios não vêm um só, vem mais 7, a Bíblia diz que é 7, pior do que aquele primeiro que estava antes dela entregar a vida para o Senhor. Veja bem, olha o que ele vai falar aqui, verso 43, quando um espírito imundo, um demônio, espírito imundo é um demônio, quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então aqui, ó, a pessoa entregou a vida para o Senhor, aceitou a Cristo, o demônio saiu. Agora o demônio foi para outro lugar árido ali, né? E não encontrou um outro lugar. Não encontrou. O que ela vai fazer? Vai voltar para aquele lugar. Ela diz, então ele diz, eu voltarei para minha casa e de onde eu saí. E voltando e encontrando vazia, varrida e adornada. Então aquele demônio que saiu volta. Se não tiver brecha, ele não entra. Se você estiver buscando a Deus,
se você estiver se sacrificando para Deus, se você estiver dedicando a Deus, se você estiver indo buscando o Senhor na igreja, se você estiver orando, jejuando, largando as velhas imundícias, o demônio não entra, ele é obrigado a sair. Mas se ele entrar e a casa estiver vazia, adornada, ele vai entrar, e a Bíblia diz, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando ali, habitam ali, e o último estado deste homem vem a ser o pior que o primeiro, assim também há de acontecer essa geração perversa. Por que está acontecendo isso muito? Porque muitas pessoas estão desviadas, e dentro delas elas têm desejo de voltar, mas não têm força, porque estão presas por demônios fortes ali, extremamente fortes, que impedem aquela pessoa, né, de ela voltar a ter um estado de comunhão com Deus. Então está acontecendo muito com essa geração, muitas pessoas desviadas, muitas pessoas que não querem saber mais de Cristo, do Evangelho, tem a cabeça virada, já está participando de várias entidades secretas, ocultas, e está com a mente toda virada, né? Mas Jesus falou, assim também há de acontecer a essa geração. Jesus já tinha profetizado que ia acontecer naquela geração dele e subsequente a essas gerações nossas também. Enquanto ele falava à multidão, né, eis que sua mãe e os seus irmãos estavam fora desejando falar com ele. Então alguém lhe disse, eis que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse, eis aqui, a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitas pessoas, né, estavam ali, e Jesus ali fazendo curas, tinha acabado de efetuar curas ali, expulsou demônios, enfrentou, né, ali aquela oposição ali dos fariseus ali e dos escribas ali. E agora chega um ali, olha, a sua mãe, a sua família, a mãe, seus irmãos, está lá fora, eles querem ver você. Eles querem ver você. Interessante, né? E Jesus, ele diz assim, olha, no verso 48, mas ele respondeu e disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então Jesus não está falando aqui, Jesus ele era filho natural, né? Ali Jesus nasceu do ventre ali da sua mãe, de Maria, fisicamente falando, né? Fisicamente falando, Jesus nasce ali e depois, posteriormente, José e Maria têm relação e têm mais filhos. Então, sim, Jesus é um filho separado ali. Ele não nasceu da relação entre José e Maria. Jesus veio do seio do Pai. Ele é o filho unigênito do Pai. Ele foi apenas o filho primogênito de Maria, ou seja, que foi o primeiro filho. Então, há uma discordância aí entre várias teologias aí, vários estudos, mas o que está na Bíblia é isso, tá? Maria foi virgem só até Jesus ter nascido. Então, Jesus disse, olha, os meus irmãos estão aqui reunidos. Os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe, ou seja, a minha família está aqui. Esta é a família espiritual, né? É a família da fé. É outra família que não tem a ver, né, com aquela família que Jesus tinha ali, que era a família de onde ele foi criado, né, de onde ele passou a sua infância, onde ele passou a sua adolescência,
e depois, né, ali depois dos 30 anos de idade, ele começou mesmo a fazer a obra de Deus ali. Então, é isto, que você tenha conseguido absorver o que foi dito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que está recheado, né, de vários acontecimentos que Cristo fez ali, mesmo, né, Cristo já tendo passado em corpo, né, corporalmente, né, já há 2000 anos aqui na Terra, né, mas o Espírito dele é que faz com que haja pregadores. É o Espírito Santo é que faz com que haja um combustível dentro de nós chamado fé, porque sem fé nada a gente pode fazer. Sem a presença do Senhor eu não posso fazer nada. Sem Deus na minha vida eu sou um pobre, cego, nu e miserável pecador, cheio de falhas, contendas e defeitos. Então nós vemos aqui Jesus ali, né, cortando os fariseus ali, né, no começo ali, nas espigas de milho ali, ele cortando ali os fariseus que estavam acusando os discípulos de comer espigas de milho no sábado, e Jesus corta eles, né, e depois Jesus corta eles novamente quando ele cura mais uma pessoa que tinha uma mão seca ali, e depois ainda quando agora Jesus cura ali alguém, né, que estava endemoniado, agora o demônio sai dele, volta a ver, volta a falar, né? Então agora Jesus vai e cura essa pessoa, e novamente os fariseus entram ali, né? Não deixam ele em paz e fala que está expulsando os demônios por Beelzebul, e não era bem assim. Jesus não estava expulsando os demônios por Beelzebul, Jesus estava trazendo o reino de Deus à terra. Então agora Jesus vai explicando, falando sobre a árvore e seus frutos, falando sobre Jonas, que eles pediram um sinal no céu, e Jesus falou: Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim estará. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então agora, por último, acontece que a família de Jesus está ali, e Jesus deixou a família dele de lado para fazer a vontade do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem aqui em Evangelho de Mateus capítulo 12, se você gostou dessa mensagem que está rica, cheia de novas informações, cheia de aprendizado, cheia de estudos, cheia de coisas boas que Jesus fez, se você gostou, dá o like, compartilha esse estudo, compartilha esse vídeo, que outras pessoas possam receber também, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo, por esse entendimento na Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa mensagem possa alcançar vidas neste momento, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para que a Tua Palavra vá e ela produza a eficácia e o resultado pela qual está sendo esperada. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar o like para que outras pessoas possam ver os vídeos, para que o YouTube possa espalhar esse vídeo aí, para que haja aí engajamento, né? Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, dá o like para a estrutura também do canal. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, pode comentar, pode criticar, né? Se você acredita, o que você não acredita, o que você pensa a respeito, mas a palavra de Deus está aqui, passou-se séculos e séculos e anos, e por mais que passaram diversas pessoas más, não conseguiram destruir a palavra de Deus. Então, significa que ela tem um propósito, que é fazer com que o coração do homem seja inundado, visitado pela glória de Deus, porque Jesus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.